Olá, sejam todos bem-vindos à live de hoje. Boa noite para quem está no Japão, bom dia para quem está no Brasil. Vou esperar o pessoal chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, boa noite, Mariana. Seja bem-vinda. Vamos aguardar o pessoal chegando. Vou fazer meus agradecimentos, ao Portal Me pela oportunidade. Dizer que eu estou bem contente de poder fazer essa live, né? É um assunto que eu gosto bastante de comentar quando faço algum tipo de orientação para pais, para familiares, para profissionais da educação que lidam diretamente com crianças, né? Então, um assunto que eu gosto bastante. Olá, Viviane, seja bem-vinda. Olá, Rosemary, bom dia. Ok. Deixa eu só conectar aqui no celular para depois ficar mais fácil para eu conseguir interagir com vocês, ok? Olá, boa noite. Vamos lá. Ok. Então, estando conectados, vamos começar, né? Novamente, boa noite ou bom dia, né, para todos que estão aqui. Gostaria de realmente agradecer a participação de vocês e também agradecer ao Portal Me pela oportunidade de estar falando um pouquinho a respeito, como eu disse, né, há pouco, de um assunto que me interessa bastante, que eu gosto muito, que é a questão da valorização e da importância do brincar, né? E aproveitando essa semana, né, que de acordo com o calendário do Brasil, né, então amanhã, né, nós temos, dia 12 a gente tem o Dia das Crianças, né, e de pensar um pouquinho a respeito de como as crianças estão neste momento, de repensar algumas questões a respeito da infância. Então, eu penso que, né, o intuito da escolha desse tema foi esse, de trazer uma reflexão também, né, para as pessoas que, né, principalmente para as famílias, a respeito, assim, de informar a importância do brincar, não que exista talvez alguma dúvida a respeito disso, então a gente acha que brincar não é importante, mas de trazer as informações de todas as características e as habilidades que são desenvolvidas neste brincar. Que muitas vezes, lógico que quando nós éramos crianças, e depois, né, eu vou interagir um pouquinho com vocês nesse sentido, assim, da gente pensar, quando nós somos crianças, a gente não pensa a respeito disso, né, da importância do brincar, a gente só quer brincar, porque faz parte da infância, porque nos sentimos bem, e as pessoas que tiveram, né, uma infância positiva, as melhores recordações são dessas brincadeiras, né, do que nós fazíamos, das pessoas, dos amigos que nós tínhamos, né, e dos momentos que nós vivenciamos dentro da nossa infância. Então, eu quero que vocês fiquem bastante à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta relacionada ao tema, né, de colocar alguma circunstância, alguma dúvida, também para os pais, né, se tiverem alguma dúvida com relação a essa questão do brincar, né, ou da própria infância, então fiquem bastante à vontade, né, para colocar nos comentários. E aí eu vou falar um pouquinho, então, né, sobre essas habilidades e o que as crianças desenvolvem, né, nesse brincar, e depois a gente, né, eu vou respondendo as perguntas que surgirem aí, ok? Bom, então, desde que a criança começa o processo, né, de desenvolvimento, então ela nasce totalmente dependente e tudo mais, mas vai passando um tempo, com 6, 7 meses, ela já tem algumas interações, né,
Então, ela começa a reconhecer o ambiente, então ela começa também a receber e a perceber alguns estímulos. Então, tem lá os brinquedinhos dela, né? As pessoas que estão próximas e que começam a interagir de uma forma mais direta, porque agora o bebê já responde, né? Então, ele já tem o sorriso social, ele já faz gracinha. Então, tudo isso começa a entrar, né? A criança começa a entrar nesse mundo do brincar. Né? Lógico que ainda é tudo muito imaturo, né? Tudo muito simples, porque nós estamos falando de um bebê. Mas depois de um tempo, quando a criança já está próxima de um ano, ela já tem realmente um repertório de habilidades sociais maior. E aí, por conta disso, ela começa a interagir mais com as outras crianças e com o próprio ambiente. Né? E a infância ela é dividida em algumas fases, né? Então a gente tem a primeira infância, que é de 0 a 3, depois a gente tem a segunda, que é de 4 a 6, e depois do 7 aos 10, né? E aí, cada fase, né, da infância tem alguns padrões de desenvolvimento e algumas habilidades que são importantes de serem desenvolvidas nessas épocas. Por isso que existe, né, uma classificação, inclusive, em alguns brinquedos, dessa questão de idade, né? Por conta do que a criança pode desenvolver de acordo, né, com aquela determinada estimulação. Então, nesse momento, né, em que a criança começa a manifestar essa compreensão do brincar, é que realmente é fundamental que exista esse estímulo e exista esse tempo para que ela possa brincar de uma forma livre. Né? E qual que é a diferença? Como assim brincar de forma livre? Hoje, por conta talvez da correria, né, da vida dos pais, de uma demanda muito grande de trabalho, né, ou de muitas atividades, às vezes as agendas das crianças também são repletas de atividades, né? Então, sai da escola, vai para o reforço, ou vai para terapia, ou vai para natação, ou vai para inglês, vai para aula de música, para aula de dança. E, ok, isso também vai desenvolver uma série de habilidades nas crianças, mas é importantíssimo que ela tenha um tempo livre para brincar. Porque é no brincar que a criança vai conseguir experienciar o mundo. Então, uma das habilidades mais importantes que é desenvolvida no brincar livre, né, como a gente chama, é a criatividade. Porque aí a criança ela tem que lidar com o faz de conta, ela assume os papéis de adulto, então ela brinca de mamãe, ela brinca de papai, ela brinca de casinha, ela brinca, né, de super-herói, ela brinca de ser a professora, ela brinca de ser, né, alguém que ela admira. E ela, nesse faz de conta, a gente consegue desenvolver uma série de capacidade, de habilidades cognitivas que vão fazer toda a diferença no nosso futuro enquanto adultos. Então, se a criança não tem essa possibilidade de desenvolver isso que é desenvolvido na infância, não que enquanto adulto a gente não possa desenvolver algumas habilidades, claro que podemos, mas na infância acontece um processo que é natural, contanto que a criança tenha a estimulação correta e adequada, e que acontece no brincar, né? Então, quando ela forma todo aquele mundo mágico, onde tudo pode acontecer, onde todas as coisas são possíveis, ela está trabalhando muitas questões, muita capacidade, né? Então, ela está trabalhando, como eu disse, criatividade, ela está trabalhando noção de espaço, ela está trabalhando raciocínio, ela está trabalhando pensamento abstrato, solução de problemas. Então, são muitas coisas que a gente vai treinando no brincar enquanto criança, e óbvio, de uma forma inconsciente, né? A gente não vai brincar para poder estabelecer, né, uma linha de raciocínio, lógico, mas que com certeza, como eu disse, vai impactar na vida adulta. Então, e isso em várias outras questões do desenvolvimento infantil, né? O engatinhar, por exemplo, né, assim, para as crianças que engatinham muito, tem uma noção de espaço que é diferente das crianças que não engatinham, né? Por conta da própria experiência que elas vivenciam, né, com o mundo, com aquele ambiente.
Então, quando a gente fala sobre brincar, né, talvez realmente não exista essa noção, né, esse conhecimento do tanto de habilidades que são desenvolvidas e que são trabalhadas de uma forma natural e de uma forma muito importante quando as crianças estão brincando, né? Então, essas são algumas características e algumas questões cognitivas, né, que são trabalhadas de pensamento e tudo mais, mas existem outras também, né. Emocionalmente, então, as crianças, quando elas estão brincando, elas trabalham a autoestima e a autoimagem, né? Então, quando elas estão se reconhecendo com algum personagem, quando elas estão, às vezes acontece alguma coisa na escola, ou né, na casa, e aí no brincar a criança ela tem a possibilidade de expressar os sentimentos dela. Então você vê que a criança, quando ela está muito agitada porque aconteceu, né, brigou com o amiguinho, ou esqueceu alguma coisa e ficou chateada, ou enfim, né, levou uma bronca do pai e da mãe, e aí a criança no brincar, ela expressa isso. Então ela vai brincar de lutinha, então ela vai, né, fazer dois bonecos ali se desentenderem, e isso é uma forma, né, que elas encontram de poder colocar para fora aquilo que com palavras, dependendo da idade da criança, é muito difícil dela conseguir se organizar para poder expressar. Né? Eu não espero que nenhuma criança venha até mim, chegue no consultório falando, nossa, né, psicóloga, hoje eu realmente estou muito angustiado por conta de algo que aconteceu. Então a criança não tem maturidade para fazer essa conexão toda que os adultos têm, né? Então, o brincar serve inclusive como uma forma, né, dela fazer essa regulagem, né, dela se equilibrar emocionalmente, porque possibilita dela conseguir expressar o que ela está sentindo, né, que ela não conseguiria fazer verbalmente, né? Também tem essa questão, né, como eu disse, da autoestima, por quê? Porque como ela pode ser qualquer coisa, então ela pode ser uma fada, ela pode ser uma rainha, ela pode ser uma princesa, ela pode ser um príncipe, pode ser um herói, né? Então isso também faz com que ele trabalhe alguns sentimentos, algumas questões, né, de autoconceito, de que é possível fazer coisas e que é possível ser qualquer coisa quando a gente é criança. Tanto que os nossos melhores sonhos, ou nossos maiores sonhos, pelo menos, eles são estabelecidos nessa idade, né? Do que a gente quer ser quando crescer, das coisas que a gente quer fazer quando for gente grande. Então, essas questões estão diretamente ligadas às experiências que a gente tem e que são movidas pelo brincar, né? Por isso, essa questão, né, de realmente valorizar esse tempo que a criança tem, né, ou deve ter, para que ela possa, né, de uma forma muito livre, e aí livre é como, né, assim, sem muitos estímulos, né, que ela possa pegar o que ela quer, ou que às vezes ela não tenha ali um brinquedo acessível, mas que ela consiga, né, ter esse tempo para brincar, né. Então, eu acredito que realmente isso é bastante importante, né? Então, as funções cognitivas já foram, as funções emocionais, isso de uma forma bem simples, né? Porque, lógico que se a gente avaliar de uma forma mais profunda, digamos assim, a gente tem várias outras habilidades, né? E outras aptidões que são trabalhadas no brincar. Tem também a questão de socialização. Por quê? Quando a gente brinca, ok, a criança pode não ter irmãos, e aí ela vai viver, né, a situação de ter que brincar sozinha. Mas quando for possível, né, promover a interação social da criança no brincar. Então, seja levando a criança num playground, né, ou em algum espaço que seja destinado para crianças, que, né, aqui no Japão eu, né, tive a oportunidade de conhecer vários espaços e fazer com que de alguma forma ela consiga ter esse contato com outras crianças, né? Porque o que a gente aprende quando a gente brinca junto? A gente tem que aprender a dividir, a gente aprende a compartilhar, a gente tem que aprender a perder,
né? Então, essas questões sociais, que daí a gente também vai levar para a vida toda, né? Tem muitas crianças que já não gostam de perder. Na verdade, assim, ninguém gosta de perder, né? Mas você aprende quando você está brincando ou num jogo, que em alguns momentos você vai ganhar e em outros momentos você vai perder. E isso a gente acaba realmente levando para a vida adulta, né? De estabelecer algumas questões e algumas estratégias, inclusive para lidar com essas frustrações da perda, do fracasso, de você realmente não conseguir fazer alguma coisa. E quando a gente está brincando, acontece muito isso, né? Então, você aprende ali a desenvolver, né, algumas dessas estratégias, né, e esses recursos emocionais para poder lidar com as frustrações da adolescência e da vida adulta de uma forma mais tranquila. Né, quando você consegue ter o suporte ali da família, então, mas você perdeu, então, de explicar, né, um contexto para a criança, de que perder faz parte, que ela pode aprender com o erro. Então, isso, no momento do brincar, pode ser trabalhado, né, pela família ou pelas pessoas que estão ali junto dessa criança, né. Então, uma das questões, né, que enquanto pessoa que trabalha com, né, com crianças e que realmente tem acesso, né, a toda essa mudança que tem acontecido nos últimos tempos por conta da questão da tecnologia, é da gente ter realmente essa preocupação, né, de como o tempo da criança ele é organizado, porque ele é organizado pelo adulto, né, pelo pai, pela mãe, pelo responsável, e por isso que eu digo que, assim, dentro da agenda de todas as questões que ela pode fazer, e que tudo, não tem problema que ela tenha muitas atividades além da escola, contanto que ela tenha um tempo tranquilo para poder fazer o que ela quiser, né? Então, isso é muito importante, que às vezes a gente realmente acaba não percebendo, né, essa necessidade do brincar, essa necessidade desse tempo livre em que a criança vai poder ser espontânea, né? E a espontaneidade também é uma questão que a gente consegue trabalhar, né? Dentro desse momento do brincar, justamente, às vezes o pai pensa, não, eu vou fazer o meu melhor, né? E eu acredito que realmente seja a intenção, eu vou colocar promover, né, e proporcionar para o meu filho todas as oportunidades que eu não tive, né? Então, coloquem tudo que a criança quer fazer. E tudo bem, tem crianças que realmente adoram, né, ter a vida ali agitada e tudo mais. Mas como eu disse, né, é importante sempre ter um equilíbrio. Então, se a criança ela tem algumas atividades que ela precisa fazer, né, depois da escola, então que isso seja balanceado, né, para que ela não se sinta muito cansada, para que ela consiga ter um tempo adequado de descanso e para que realmente ela consiga ter esse momento dela, né, o momento do brincar, o momento livre, o momento que pode parecer ocioso, mas que durante esse movimento do brincar, realmente a criança está desenvolvendo todas essas habilidades, né, e todas essas questões que eu acabei de citar, né. E aí, o que eu queria, né, interagir com vocês e fazer algumas propostas, né, nessa questão de, mas o meu filho só gosta de brincar com o celular, meu filho só presta atenção, ou ele só fica tranquilo quando ele tá com um tablet, né, e aí eu vou falar um pouquinho a respeito disso também, mas assim, é de perguntar, né, para vocês, qual era a brincadeira que vocês mais gostavam quando vocês eram criança? Né? Então, quero que vocês respondam aí para mim nos comentários, né? O que vocês gostavam, do que vocês gostavam de brincar, né? E como vocês se sentiam naquele momento, né? Em que vocês estavam ali interagindo com outras crianças. A gente tinha, né, assim, alguns históricos, né, que hoje talvez seja um pouco mais difícil de acontecer, dessa questão do brincar na rua, né? Então,
talvez a gente converse com algumas crianças e elas não consigam nem acreditar que na época em que nós éramos crianças, que não existia, né, celular, que não existia, não é que não existia, que nós não tínhamos acesso como eles têm hoje, dessa questão da tecnologia, né? Eu vejo muitas crianças falando, mas como assim, né? Como assim não existia celular? Como assim você não tinha internet? Você brincava do quê, né? Você fazia o quê no seu dia? E realmente a gente conseguia ocupar, né, o nosso tempo além da escola com várias questões, né, com várias atividades. As pessoas que tiveram essa oportunidade, né, do brincar na rua, têm inúmeras histórias, né, da infância. Desculpa. Eu vi um comentário. E por conta, né, justamente que não existia, na rua dificilmente a gente levava brinquedo, né, e você só tinha ali o ambiente para poder fazer as coisas acontecerem, né, então assim, era pega-pega, era esconde-esconde, era carrinho de rolemã, era bolinha de gude, era, né, brincar de bets, não sei se em todo lugar chama assim, mas é brincar com taco, né, então na minha rua chamava Bets. Mas assim, de explorar o ambiente. Então sempre era uma aventura sair para brincar na rua, né? Porque a gente tinha as árvores, a gente tinha a natureza, a gente tinha ali o cuidado, claro, né? Com a rua em si, né? Com tudo mais, mas assim, era uma época bem diferente. E aí, olho tanto, né, pensar e refletir que realmente várias habilidades, né, foram desenvolvidas nesse momento. E não que a criança hoje, porque ela tem acesso à tecnologia, ela não vá desenvolver essas habilidades. Ela pode sim, mas volto a usar o termo equilíbrio. Precisa ter o equilíbrio. Ela pode ter acesso à internet, ela pode brincar no tablet, ela pode, né, acessar o celular, sim, contanto que ela também tem um momento em que ela vai brincar sem o acesso à tecnologia. Porque o acesso à tecnologia acaba, né, sendo... A criança só fica ali recebendo informação. Por mais que sejam alguns joguinhos, né? Se forem alguns joguinhos educativos, pedagógicos, ok. Mas, assim, às vezes eles gostam muito de assistir vídeos ou de assistir desenho, né? E isso acaba realmente limitando um pouquinho a questão, né, do desenvolvimento dessas habilidades. E então, que tem esse momento. Então você vai utilizar, né, a internet ou, né, a tecnologia durante um período, mas também vai existir um momento em que você vai brincar com seus brinquedos, que você vai interagir com as pessoas da casa, que você vai, né, assim, brincar com seus irmãos. Então, é importante que os pais consigam estabelecer isso para a criança, porque, como eu disse, os pais são responsáveis né, pela agenda da criança, por organizar o tempo, né, que essa criança tem. Então, assim, se os pais não tomam, né, assim, a dianteira disso, é claro que a criança vai querer só fazer o que ela quer, né, e às vezes ela não sente tanta necessidade ou tanta vontade de se brincar, que é mais livre, mais espontâneo, né. Então, assim, por que eu falei das brincadeiras que a gente gostava quando a gente era criança? Para tentar promover isso também dentro da família, né? Eu acho que é um resgate bastante, muito legal de conversar, né, com os pais, com os filhos. Quando o papai, quando a mamãe era criança, o pai gostava de fazer isso, de fazer aquilo. Então, às vezes, isso acaba não acontecendo, né? Então, aproveitar esses momentos, né, o final de semana, tentar realmente organizar o tempo para que se tenha, né, esse momento de família, esse momento de interação e esse momento em que a criança realmente possa estar livre para brincar, né? Para você estar livre para gastar essa energia, porque eles, né, isso é uma coisa que jamais vai mudar. Criança é criança. Criança quieta é sinal de, geralmente, criança que não tá bem. Então, assim, eles vão... A gente tem... Toda criança sempre tem muita energia, né? Então, aproveitar realmente esses momentos de final de semana, porque eu sei que durante a semana fica um pouco mais complicado, né? Justamente por conta né, de toda a rotina, né? Mas que seja, né, fundamental a gente fazer essa reflexão por conta dessas questões que são desenvolvidas neste momento.
né? Então, a gente hoje percebe já alguns adolescentes, né, que têm muitas dificuldades, principalmente na questão de resolução de problemas, né? Justamente porque talvez não tenham tido a estimulação adequada na infância, nesse momento em que se desenvolvem essas habilidades, por conta dos problemas que a gente precisa resolver no brincar. Ah, eu quero brincar com um carrinho vermelho, mas eu não tenho um carrinho vermelho. Então, o que eu vou fazer, né? Então, aí eu vou pegar o que eu tenho ali de vermelho, eu tenho um cubo, e daí eu vou pegar e vou colar uma roda, e aí eu vou pegar e vou fazer de outro jeito. Ah, né? Então, isso é um exemplo, mas assim, a gente resolve muitos problemas, né? Quando nós estamos brincando. Justamente porque às vezes a gente não tem todos os brinquedos que a gente quer, a gente não tem, né, acesso a todas essas as ferramentas, enfim, né, que a gente precisa para poder, por exemplo, montar alguma coisa, mas se a gente quer muito aquilo e a criança geralmente ela, né, ela faz esse movimento, não, mas de alguma forma eu vou resolver, né? E aí a gente às vezes não consegue nem fazer essa associação, né, de que a forma como nós resolvemos problemas na vida adulta, elas têm ali, né, um pouquinho de como nós também fazíamos para resolver os nossos problemas quando nós éramos crianças, né? Porque é ali que a gente está desenvolvendo essas habilidades, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Ah, a Isabel está dizendo que era videogame. Legal, Isabel, videogame. Eu gostava também, mas eu gostava mais de brincar na rua. Boa noite, Viviane. Boa noite, Isabel. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal do Portal Mi, Júnior. Ok. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa aqui. Né? Então, pensando, né, nessa questão também do acesso que as crianças têm, né, da tecnologia e tudo mais, uma questão que eu penso que também é importante e relevante, né, da gente considerar, é que tipo de acessos as crianças às vezes têm feito, né? Então, assim, eu sempre recomendo que os pais estejam bastante atentos a tudo que as crianças estão ali expostas, né? Eu acho que é bastante importante a gente sempre considerar isso. Olá, Júnior, boa noite. Ah, Mitsu, boa noite também. Para que as coisas, assim, então, se é um joguinho que é para crianças acima de 7 anos, ou de 8 anos, ou de 9 anos, que, né, os pais só permitam o acesso a partir do momento que a criança tem aquela idade, né, porque às vezes é um conteúdo que a criança ou não compreende, ou que não é adequado, então que a gente, né, que os pais realmente tenham esse cuidado com relação, né, aos conteúdos da internet que as crianças estão acessando, né? É claro que elas interagem, que elas realmente ficam muito presas, elas ficam muito focadas, né, naquilo que elas estão fazendo quando elas estão, né, acessando a tecnologia, mas que a gente consiga, de alguma forma, tentar promover, né, esses momentos de família para que seja um resgate, né, dessa questão do brincar pelo brincar. Porque isso é característica da infância, né? O brincar faz parte né, desse momento da vida. E de estabelecer, né, condições no ambiente para que a criança consiga, né, ter esse momento dela e que aos poucos ela vai tomando gosto, né, por fazer as coisas, por conseguir criar algo diferente, né, por vivenciar um momento que é mais, pode às vezes parecer um pouco chato no começo, mas que a gente consiga, né, realmente fazer com que a criança, ela tenha essa, este momento, né, de expressar os sentimentos, de trabalhar a criatividade, de trabalhar essas habilidades que são desenvolvidas, né, nesse mundo mágico do brincar. Olá, Soraya, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pela participação de todos, né, de todos vocês. Deixa eu ver só uma questão aqui. Vamos lá.
Ok. Se eu esqueci alguma coisa de alguma habilidade que eu não falei. Pera só um minutinho. Falei das questões cognitivas, falei da questão emocional, falei da questão, né, da atenção, da imaginação, da criatividade. E também é importante, né, lembrar que a questão da linguagem e da comunicação também, né, são melhoradas, aperfeiçoadas através do brincar, né? Então, quando a criança ela tem esse momento, principalmente quando tem a participação dos pais, né, ou de pessoas que estão ali próximos à criança, então ela vai aprendendo, né, por conta do momento, a se expressar de uma forma melhor, porque ela observa o comportamento das pessoas que estão próximas, né, então do pai ou da mãe, e às vezes faz com que realmente a criança consiga se expressar melhor, que ela consiga, e que também neste vínculo, né, afetivo que é criado também entre os pais e a criança que brincam juntos, porque aí também tem essa questão, né, como eu disse, da importância desse momento familiar. Então todo mundo junto ali, criar uma rotina, né? Um dia da semana que os pais acabam chegando mais cedo do trabalho, que, né, é um dia um pouco mais tranquilo, mesmo que seja no final de semana, mas de ter esse momento, né, dos pais e irmãos e todo mundo da família que moram na mesma casa, desse momento do brincar junto. E isso vai fazendo com que esse vínculo afetivo familiar, ele se torne cada vez mais forte, né? E também que a criança consiga realmente estabelecer laços de confiança com os pais, que vão favorecer, né, o relacionamento para sempre, né? Porque aí os pais, eles acabam que quando a gente está brincando e está se divertindo, a gente às vezes, né? A gente tem um momento mais tranquilo, é um momento prazeroso, é um momento de ficar um pouco mais relaxado. Então, isso também favorece essa aproximação da criança com os pais. Às vezes não tem uma conversa muito fluente em casa, né, por conta da correria ou de qualquer outro motivo. E quando a gente brinca junto, então, isso faz com que, né, assim, traz essa parceria, né, com os nossos pais, de, então meu pai tá do meu time, ou, a minha mãe vai brincar comigo de fazer tal coisa. E isso, né, além de favorecer a questão do vínculo familiar, é algo que é muito importante na questão das memórias e das recordações que se tem da infância. As pessoas que têm uma infância feliz, que é, né, um conjunto de vários momentos e de fatores que são muito particulares do que realmente faz alguém feliz ou não, mas assim, para quem tem, né, essa possibilidade de chegar na idade adulta e de falar, não, realmente eu tive uma infância muito feliz, porque eu gostava de brincar, porque eu tive uma experiência boa, porque eu tenho recordações de quando a gente ia na casa do meu avô, enfim, tudo mais. Mas tudo isso a gente vai trabalhando e vai internalizando esses recursos internos para a gente lidar com as nossas frustrações e com os desafios da nossa vida adulta. Né? Então, quando a gente consegue ter uma relação positiva, né, inclusive com os nossos familiares, isso também vai ser favorável, né, quando a gente estiver lá na frente e tiver que, às vezes, procurar aqui dentro, falar, nossa, eu preciso de um momento feliz, eu preciso, né, assim, de uma estratégia ou de uma força, e muitas vezes a gente vai lá na nossa infância buscar esses momentos. Então, né, que realmente, como eu falei no começo, o intuito dessa live é justamente trazer essa informação, né, de todas essas características e todas essas habilidades que são trabalhadas e que são desenvolvidas na infância,
no momento em que as crianças estão brincando, e para trazer essa reflexão, né, para os pais da importância desse brincar espontâneo, né, da criança ter dentro da agenda esse momento livre, justamente para que ela possa ter que ela possa ter a oportunidade, né, de desenvolver todas essas habilidades. Claro que cada um vai desenvolver de uma forma, né? Não somos iguais, não é porque uma criança brinca de uma coisa que ela vai desenvolver exatamente as mesmas habilidades que uma outra criança que está brincando da mesma coisa, né? Não é assim que funciona. Mas essas habilidades, elas são fundamentais, né? Como eu disse, para a vida adulta. Então, é realmente essencial que os pais consigam ter esse cuidado, né? Esse zelo de, dentro da rotina da criança, ela ter esse espaço para ser criança, né? Deixa eu ver se eu não pulei nenhum comentário, se tá tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar bastante tranquilo. Ok? Olá, Andréia, seja bem-vinda. Bom, então, como eu falei, de uma forma bem tranquila e uma forma bem simples, né? Essas são as características principais do desenvolvimento infantil que são estabelecidas através do brincar, que são reforçadas e desenvolvidas e aperfeiçoadas, né, através desse momento, e que realmente, né, a gente consiga refletir, né, de uma forma geral, para as pessoas que trabalham com crianças, ou, né, para os pais e mães que estão nesse desafio, né, do processo educativo, que realmente a gente sabe que é trabalhoso, que demanda uma série de questões, né, uma série de habilidades, inclusive, mas que, né, a gente consiga realmente ter, com base na nossa própria experiência, na nossa infância, naquilo que nos fazia feliz, nos fazia sentir bem, né, naquela época, que a gente consiga promover isso para os nossos filhos também, né, de ter essa preocupação de como é que eles estão vivendo a infância deles. Será que quando eles forem adultos eles vão ter só recordações felizes? O que que eu posso, no que eu posso ajudar, né, para que eles se desenvolvam da melhor maneira, da forma mais plena possível. Então, dentro de todas as estimulações, dentro de todas as questões, né, que às vezes os pais pensam que, eu vou colocar em tudo quanto é curso, tudo quanto é, né, aula, e como eu disse, tudo bem, não é ruim, né, que a criança tenha essas estimulações, mas que dentro de tudo isso, o que não falte é tempo dela brincar, né? É o tempo que ela pode ser ela mesma e que ela realmente pode explorar o mundo da forma como ela achar mais conveniente e da forma mais pura, né? Que se pode ter dentro da infância, que é no brincar. Então, gostaria de agradecer muito, né, novamente a presença de todos vocês, ao Portal Me. Vou pedir depois para o pessoal colocar, deixar fixado aí nos comentários a minha página aqui no Facebook. Então, se alguém depois tiver alguma dúvida, ou algum comentário, ou quiser algum tipo de orientação, pode ficar tranquilo, pode entrar em contato comigo, só mandar, né, uma mensagem através da página que eu respondo. E se porventura também faltou algum comentário para ser respondido, peço desculpas, mas posteriormente, né, eu responderei a todos eles. Então, uma ótima noite para todos, um bom dia, né, para quem é de bom dia. Espero que vocês, né, tenham aproveitado a live e compartilhem, né, para que a gente realmente possa alcançar aí todas as pessoas e que elas realmente consigam saber que pensar, né, repensar a respeito do seu próprio comportamento e também de ter, né, essa reflexão a respeito da educação desse processo de educação de filhos, né, e da convivência com crianças e da importância realmente, né, do brincar. Então, uma ótima noite a todos, muito, muito obrigada pela participação e vejo vocês na próxima. Até mais.